Muito bem. Estão por aí? Opa. Então, a gente estava conversando, eu estava perguntando para vocês assim, se vocês tivessem observado esse balanço patrimonial, identificado aqui a empresa, essa informação foi apresentada para vocês, foi dada essa informação também, esse raciocínio de que ela não tem informações anteriores, né? Então a gente parte do pressuposto de que ela iniciou suas atividades aqui no mês de novembro. Então essa é a primeira linha de raciocínio, né? E é basicamente desse princípio que eu quero que vocês partam. Então quando vocês observam aqui ou olham, né? Enfim, identificam essas informações, vocês já conseguem mais ou menos ter uma ideia de como é que seria o livro diário dessa empresa nesse primeiro mês de movimento? Sim, professor. Por onde que vocês começariam? Eu começaria pela integralização do capital, porque a gente conseguiria discorrer mais sobre as outras operações que foram feitas, deduzindo os valores e tal, observando os saldos nas contas e essas coisas. Exatamente. E parte desse princípio, inclusive, identificando dois elementos sempre, né? Assim como vocês treinaram o semestre anterior, não sei se estão fazendo agora, mas imagino que estejam, a gente tem que lembrar o detalhe do capital social no sentido de integralização e a integralizar. Então, se a informação é apresentada no patrimônio líquido aqui pelo capital social, é por ele que a gente vai começar sempre essa informação. E aí, se ele tem a integralizar, eu preciso fazer o registro disso, né, entendendo que isso não vai influenciar no quê? No nosso banco, no nosso caixa, né, no resultado que a gente vai ter naquela outra conta. Mas o patrimônio líquido é afetado de uma forma ou de outra. Então, se ele tivesse a integralizar, ele teria que ser registrado dessa forma aqui também. Por exemplo, 190 mil integralizado e 10 mil reais ainda a integralizar por qualquer que seja o motivo. Então, essa, de fato, é a primeira linha de raciocínio. Essa conta do capital social vai ser por onde a gente vai sempre começar. Qualquer informação contábil, né? Seja naquele molde que a gente fez ou no raciocínio como nós estamos fazendo aqui. Segunda etapa, o que vocês fariam? Eu observaria o caixa. Certo. O caixa é tipo igual nesse aí que o senhor... tem como colocar um balanço aí para a gente ver? Opa! Eu achei que eu estava compartilhando a tela. Desculpa. Agora sim. Inclusive, não estava abrindo o meu Excel aqui pensando que vocês estavam vendo a minha tela. Falha minha, perdão. Tá dando para ver aí? Agora sim. Eu acho que eu faria do store, eu olharia, né, a questão do banco, né, que foi integralizado pelo banco. Certo. Então, quando a gente observa o capital social, a gente vai fazer um lançamento de débito e crédito, a contrapartida naturalmente aqui, né, pressupondo aí que não há resquício a ser integralizado e não há nenhum movimento de caixa, só temos um banco, a gente consegue ir diminuindo esse escopo até entender que esse banco é a única conta que tem movimento. Então, para efeitos do raciocínio que a gente quer fazer e avaliar essa informação, tentar ler o balanço patrimonial sem necessariamente ir lá para o livro diário, para o livro razão, é exatamente esse raciocínio que vocês estão fazendo. Eu vou jogar esses 200 mil para o banco, assim como a gente sempre treina, né? Débito banco, crédito, capital social. Muito bem, a partir dali eu começo a fazer as operações. E aí, qual que seria o primeiro lançamento que vocês fariam com o banco a seguir? O que vocês iriam registrar? Eu ia registrar o veículo. A compra? Isso, a compra do veículo. Por quê? Porque se eu registrar a do imóvel, ela vai dar o meu saldo abaixo de 140 mil. Então, como no balanço não tem entrada e nada, então imagino eu que seria isso daí. Eu acho que seria a compra da mercadoria para iniciar as operações da empresa, né? Certo. Quem mais? Vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai fazer todo o passo a passo. Mas é que se eu mostrar aqui já está feito, eu deixei assim para economizar. Tá? Depois do tempo, mas eu quero que vocês raciocinem comigo. Imagina aí o débito e crédito. Então a gente poderia fazer a compra do veículo, a gente poderia fazer a compra da mercadoria, e a compra da mercadoria nos leva a um outro dilema. O veículo a gente até tem o valor dele, concordam? Que seriam os 12 mil registrados a fim de informação contábil no balanço. Né? Junto com a sua própria depreciação, ele já está atualizado, mas esses 12 mil é o valor de compra, como a gente sempre registra.
o estoque, por exemplo, a gente já teria que fazer um raciocínio um pouco mais profundo para poder avaliar e identificar qual seria essa compra de estoque. O que os demais colegas ele comprou porque ele está devendo, né? Ele está devendo ali os fornecedores, então ele fez compra de mercadoria, né? Isso nos leva a uma outra linha de raciocínio, inclusive, que essa compra ela pode ter sido inteiramente à vista, ou parte a prazo, ou inteiramente a prazo, né? Porque a gente tem fornecedores a pagar aqui. Se a compra foi totalmente à vista, ocorreu mais de uma compra, restando de alguma forma fornecedores a pagar. Né? Houve uma segunda... Eu acredito que foi R$500 à vista, porque se ele comprou o veículo de 12 mil, e ele está devendo 4.500 lá. Você acha que foi de 5 mil? Não, R$500 acho que ele pagou à vista. 5 mil acho que foi. 4 a pagar e 500 na primeira parcela, digamos assim, né? Faz sentido. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que a gente chega nesse raciocínio. Só que eu queria ver se os demais colegas têm alguma outra ideia. Ih, já vazaram, ó. Já tô com 2 aqui só. Ninguém? Nenhuma outra ideia? Assim, professor, eu não tinha pensado né, na questão de mercadorias, mas pela nomenclatura da conta de fornecedores, eu não posso jogar imóvel ou veículo para fornecedor. Mas pensando assim, só observando e olhando essas contas aí, eu poderia dizer que ele pagou uma parte do imóvel à vista e deixou o restante a pagar nos fornecedores. Pensando por essa linha. Porém, pela nomenclatura da conta, ele não pode ter comprado o imóvel e jogado por fornecedor, porque no caso seria duplicatas, né? Faria mais sentido, mas é possível de haver uma certa confusão, porque assim, as nomenclaturas elas não são regulamentadas por lei, digamos, né? O que a gente tem é sempre um modelinho, mas aqui, sim, de fato, eu usei fornecedores no sentido de fornecedor de mercadoria, né? Não coloquei por extenso, porque daí não ia caber ali, ia ficar meio diferente, mas a ideia é que aqueles fornecedores sejam de fato, porque se fosse, a gente tem como, por exemplo, registrar até mesmo com uma conta chamada imóvel a pagar. Quem define a nomenclatura, né, da conta em si, do plano de contas que a gente estabelece, é o próprio contador. Então, você vai trabalhar com aquilo que te agrada mais, desde que, obviamente, né, eu use, por exemplo, o imóvel a pagar para identificar o valor do imóvel a ser pago. Se aquele imóvel foi comprado, por exemplo, na forma de um empréstimo, aquilo é um empréstimo a pagar. E aí, ou um financiamento a pagar, por exemplo, né, nesse sentido ali dentro do passivo circulante. Mas aqui a nomenclatura fornecedores a pagar vincula-se à ideia de fornecedor de mercadoria. E é interessante a gente observar que parece que a gente não tem como saber o valor do estoque, né, porque ele está zerado. Em tese, sempre a empresa vai começar com estoque zerado, salvo se a integralização do capital social for na forma de estoque, mas isso é pouco comum, né? E aí, efetivamente, a gente tem que fazer uma linha de raciocínio para chegar ao cálculo do estoque, que vai depender de uma outra demonstração contábil. Pode falar, Matheus. Assim, observando ali, considerando que ele tenha vendido toda a mercadoria que ele comprou e, basicamente, ele tenha comprado só essa mercadoria e vendido toda ela por esse valor e não fez mais nenhuma operação de despesa, daria para a gente pegar os lucros acumulados e deduzir no fornecedores a pagar, que no caso ele ficaria com uma quantia de estoque ali, ele seria 4.500 só, porque é o valor que ele comprou. Ele ficaria com esse saldo aqui, você está querendo dizer? Isso, de estoque. Porque no caso, se ele comprou, o valor de estoque dele é de 4.500. Aí, Entendi. tipo assim, a gente poderia depois, para saber, como que eu posso dizer? Eu espero que o senhor tenha entendido a minha linha de raciocínio de deduzir o fornecedor a pagar nos lucros acumulados. Ele comprou 4.500 e esses 4.500 é o que você acha que ele tem como CMV. Isso mesmo. Então, 4.500 mais os 10.600 ali, você quer dizer? Isso aí, no caso, ele vendeu 15.100, deduzindo que ele não tenha feito mais nenhuma despesa, né? É possível. Só essas operações. Aí cuida sempre que outra informação que influencia o lucro tá aqui, ó. Aí, ó, os 15
15.100. No caso aí, ele já, de despesa, já ia deduzir também os R$ 400. Mais 200 de uma, mais 200 de outra, teria que ser 15.500. Isso se ele efetivamente comprou essa mercadoria 100% a prazo, né? Como você está colocando, que o estoque inicial foi de 4.500, ou seja, o CMV foi de 4.500 também. Aí é porque eu não estou mostrando, tá? É justamente para vocês irem imaginando essas linhas de raciocínio, mas a gente tem a DRE aqui, ó, que é justamente para vocês perceberem, então, de onde extrair cada informação. Então, vamos ver se fica mais fácil agora a linha de raciocínio. Tá dando para enxergar bem aí? A DR acho que ficou um pouquinho menor, não sei se está no mesmo tamanho. Deixa eu ver aqui se ele... Eu acho que eu consigo aumentar um pouquinho. Então, olha só, onde é que eu vou sempre saber o custo da minha mercadoria? Considerando receita, considerando venda, né, que houve venda de fato, para que haja lucro é necessário que haja receita e que haja ali a dedução, a diminuição de despesas. Então, é aquele raciocínio, receita menos despesa igual a resultado. Resultado pode ser lucro ou prejuízo, se positivo, lucro. Então, a gente já sabe que ele teve um lucro. E aí, efetivamente, eu vou lá para a DRE justamente para descobrir o meu próprio CMV. Está aqui. Então, R$9.000 é o lançamento, no caso aqui, do CMV. Se R$9.000 é o lançamento do CMV, olha só como vai ficando mais claro. Ele não fez toda a compra a prazo. No caso, foi entre a prazo e a vista. R$9.000 menos os 4.500 que a gente ficou com fornecedores a pagar. Exatamente. Então, foi meio a meio. E aí a gente consegue ter um pouquinho mais de clareza, né, no raciocínio, na informação. E o detalhe é que, assim, efetivamente, igual você estava fazendo o raciocínio, se eu não tivesse, por exemplo, uma DRE e tivesse que descobrir, seria perfeitamente possível naquela linha de raciocínio. O cuidado que você tem que tomar é que, partiu do lucro, eu preciso lembrar que do lucro, ele só existe, né, no caso aqui, com o raciocínio de receita menos despesa. Então, se eu tenho 10.600, a primeira coisa que eu vou adicionar ao meu lucro vai ser justamente as despesas que eu consigo reconhecer pelo balanço patrimonial. Se eu sei que ele teve uma depreciação acumulada do veículo, quando a gente faz o lançamento da depreciação, não é sempre débito, despesa com depreciação, crédito, depreciação acumulada? Ou seja, existe a contrapartida. Então, isto é uma despesa para efeito de raciocínio de lucro, né? Como a gente está fazendo aqui. Então, mais os 400 da depreciação, eu fico com 11.000. E a partir deste raciocínio, eu vou clareando, né, e identificando. Se eu tenho a DRE, eu sei que eu tenho que chegar desses 11 para os 20.000. Seria justamente a diferença, né? De 20 para 11.000, como a gente raciocinou, vai ser o meu próprio CMV. Se eu tenho lá um razonete do estoque, ou se eu tenho um controle de estoque à parte, uma ficha de controle que seja, né, eu vou conseguir também fazer o mesmo raciocínio. A gente não vai por esse caminho aqui, porque senão daí tem que entrar na forma de controle, né, se é o PEP, se é o EF, se é o custo médio, qual é o raciocínio por completo. Mas aqui é mais ou menos para a gente ter uma diretriz. Então, já descobrimos outra informação. Fornecedores a pagar 4.500 significa que a compra de mercadoria, na verdade, de acordo com o que foi registrado pelo CMV, é de meio a meio, metade à vista, metade a prazo. E isso também nos leva a outra informação, que outros 4.500 estão aqui no nosso banco. Exatamente. E aí, a partir deste raciocínio, a gente consegue completar o nosso próprio balanço patrimonial. Tá? Então, a ideia é que a gente entenda, olha só, vamos partir aqui no caso do banco, tenho 200.000 da integralização do capital social, é para lá que esse dinheiro foi. Eu já descobri que eu comprei mercadoria no valor de R$9.000. Eu também tenho a informação de que eu vou registrar ali em algum momento uma compra de imobilizado de R$12.000, no caso do veículo. Eu também vou ter uma compra aqui, efetivamente, de R$60.000 do imóvel. Até aqui eu cheguei a 119.000. Quem que está faltando tirar? Menos os 4.500, 114.000. Aí vai jogar os 20.000 da venda. Exatamente. Aqui, conforme a nossa informação do DRE, se eu tive uma receita, pressupõe-se que os dois saldos, por serem diferentes, essa receita foi à vista.
E aí? Será que está errado isso aqui? Professor, mas o senhor tirou 9.000 e aí depois tirou 4.500. No raciocínio? Tá, vamos lá. 200.000, menos o estoque, menos o veículo. Provavelmente foi erro de soma. Menos 60. É que lá tava faltando 9.000 só, professor. 134 para 143, tava faltando 9.000. Foi os 9.000 a mais que o senhor jogou. Ah, muito bem. Então, chegamos aos 123.500 naquele raciocínio anterior. Mais a receita, 143.500. Então, eu também errado aqui. E aí, a partir desse raciocínio, eu posso concluir que eu fiz a compra do estoque, eu fiz a venda do estoque, eu fiz a compra do imobilizado, dos dois, né, no caso, do veículo e do imóvel, e também registrei a minha receita. Então, cheguei ao saldo de 143.500. Isso tem que ser construído, obviamente, pelo débito e crédito. E aí é aquele raciocínio que a gente faz. Mas eu queria mostrar para vocês, justamente pelo balanço, porque a gente consegue entender, se tiver uma DRE ajuda bastante, né? A gente consegue compreender melhor, mas é possível perceber que todas essas informações se originaram de algum débito e crédito. E uma vez que você entende como um lançamento do débito e crédito influencia a apresentação dessa informação contábil, usando tudo aquilo que a gente discutiu, né? Qual que é a natureza da conta, o que influencia, como que ela aumenta, como que ela diminui, se é do passivo, se é do ativo, se é patrimônio líquido, se é receita, se é despesa. Então, por isso que todo esse fundamento teórico faz diferença na formação de vocês. Porque a partir desse raciocínio, vocês têm que ser capazes, ao longo do tempo, né, conforme o treino e a prática, de chegar à conclusão, né, de observar essa informação e saber identificar quais são os elementos apresentados dentro de uma demonstração contábil. Então, agora já clareou muito da nossa informação. E aí, o raciocínio do exercício, né, da prática aqui, seria a gente vir para o débito e crédito. Então, eu deixei ele, para ficar mais simples, né, mais direto, naquele mesmo modelo que a gente vem praticando, né? Então, todos os lançamentos, débito e crédito, depois o livro razão e tal. Mas isso pode variar muito, tá? Então, dependendo da demonstração que você está trabalhando, dependendo da estrutura da empresa, do plano de contas, você vai ter que fazer uma leitura mais caprichada. Aqui a gente está começando sempre pelo básico. Só que vocês viram que o que antes poderia, né? Quando a primeira vez que você enxerga um balanço patrimonial, você fica perdido. E isso vai ser muito comum ao longo do estudo e da carreira de vocês, porque vocês vão levar essa linguagem para outras pessoas. E essas pessoas não tiveram aquele fundamento que vocês estão tendo. Não tiveram essas horas e horas dedicadas a entender esse processo de débito e crédito. E aí, se você efetivamente vai trabalhar com essa carreira, você vai ter que ser essa pessoa capaz de transmitir essas explicações. Então, explicar para uma pessoa, por exemplo, às vezes a própria pessoa é dono da empresa, né, dona ali do seu negócio, está empreendendo, enfim, está tocando o negócio, mas não consegue entender essa informação. E aí, se você simplesmente chega e apresenta um balanço patrimonial final de ano, isso não vai ser suficiente. Então, é preciso explicar. Está lá no balanço capital social e a integralizar. A pessoa nem vai saber o que é isso, qual é a diferença de um para o outro. Ou ver lá o saldo do estoque, diferente do controle que ele tem efetivamente, o saldo da conta bancária, algo nesse sentido. E aí, vocês terão que ser capazes de justamente fazer essa linha de raciocínio. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente estava comentando antes, visto agora pelo livro diário, que nada mais é do que aquele próprio débito e crédito. Então, vamos ao primeiro lançamento de todos, quando vocês tiverem, por de fato, aí, ter que fazer esse processo. Né? Só tem o balanço, só tem o DRE. O que eu preciso fazer? Livro diário. Então, o primeiro raciocínio vai ser identificar o valor do capital social. Segundo raciocínio, identificar se ele está totalmente integralizado ou se existe alguma informação complementar aqui, como A integralizar, o capital subscrito e o capital A integralizar, como a diferença dos dois para entender o capital social. Beleza? Então, primeiro lançamento, facinho, débito banco, crédito capital social integralizado. Lembrando que, né, a gente está usando o banco, mas pode-se utilizar o caixa ou qualquer equivalente que seja registrado. Né? E, efetivamente, no dia a dia, a ideia de banco é mais específico do que isso. Né? A gente vai ter um conceito de banco como conta de movimento, e essa conta normalmente é separada do movimento de conta corrente com o de conta poupança, né, por ser uma aplicação. Mas, resumindo o raciocínio, pode ser que uma empresa, o que é muito comum, tenha vários bancos. E aí existe, por exemplo, dentro do trabalho contábil, o serviço de conciliação bancária. Mas ele se baseia nesses princípios, inclusive,
de você trazer para a contabilidade o registro de todas aquelas receitas e despesas obtidas partindo do pressuposto desse controle da conta bancária. Ok? Alguma dúvida sobre esse primeiro lançamento? Acho que não, né? Algum comentário? Facinho, posso passar uma prova assim? Para começar do balanço? Deixa eu voltar para cá para ver vocês. Podemos fazer a terceira prova assim, desse jeito? Melhor não. Não entendi, professor. A prova, posso passar a prova assim para vocês, a terceira? Pode. Aí, ó a confiança, ó a confiança. Não. Tá, vamos lá. Então, débito e crédito, capital social. Depois, aqui eu mantive a ordem do nosso outro exercício de exemplo, tá? Vocês vão ver, ó, tem compra de veículo, daí eu faço a compra de mercadoria, depois a compra do imóvel. Mas como o raciocínio seria, eu preciso fazer o livro diário e eu não sei exatamente a ordem das coisas, né? Como cada compra aconteceu no sentido de ordem cronológica. Não teria problema eu fazer, por exemplo, a compra do veículo e depois a compra do imóvel. Ou primeiro a compra da mercadoria, desde que eu já tenha conseguido, de alguma forma, identificar esses lançamentos. Né? E aí, esses valores, eles podem variar. Então, é muito da interpretação, de fato. O que eu preciso me lembrar é que, para efeitos de registro de imobilizado, que seriam quem? Veículo, máquina, equipamento, imóvel, aqueles bens de infraestrutura da empresa, um computador, por exemplo, que ela trate como imobilizado. Eles são normalmente registrados pelo que a gente chama de custo de aquisição. É o custo natural ali, de fato, é o custo de compra. E aí existem algumas situações em que isso acaba tendo, de certa forma, uma variação. Quando você compra um bem que já é registrado e já foi contabilizado, já teve a sua depreciação, ele é usado, como a gente fala. Tá? Então, o registro dessa compra ela pode variar, mas o mais recomendado, né, principalmente ali quando você não tem tanto controle assim, né, é que você faça um registro pela própria compra. E aí, a partir desse raciocínio, aqui a gente não está discutindo se esse veículo ele é um veículo novo, seminovo, né, enfim, já mais antigo, com uma depreciação totalmente executada, ele já foi reavaliado e etc. Por quê? O efeito do registro do valor do bem causa efeito no registro do valor da depreciação. E o que uma coisa influencia na outra e para nós contadores, por que isso é importante? Porque lá na frente, a hora que vocês estudarem bem os regimes tributários e observarem a contabilidade de cada um deles, vocês vão treinar bastante, imagino eu, a avaliação e o registro e a apuração do lucro para as empresas de lucro real, que são as que normalmente utilizam da depreciação para apuração do lucro contábil. E aí, a escolha que você tomou na hora de registrar aquele bem no sentido patrimonial, né, que é fazer o débito e crédito da compra de um patrimônio, né, no sentido imobilizado, por exemplo, um veículo, vai influenciar, inclusive a escolha da metodologia da depreciação também vai influenciar na apuração do seu lucro. Por quê? Porque a depreciação também é uma despesa, né, e aí tem que tomar alguns cuidados. Aí, se for uma empresa do simples, do lucro presumido, a ideia permanece a mesma, porque de todas as formas observa-se, né, tudo bem que existem diferenças e características, mas a ideia é que a contabilidade é uma só. Então, no lucro real, a diferença é que o lucro de fato é apurado a partir da metodologia contábil, então ele é bem mais específico. A gente costuma dizer que ele é um pouco mais difícil, entre aspas, por isso, porque ele segue algumas regras mais específicas. Mas na prática, a essência disso vai ser a mesma. Então, tem que tomar esse cuidado e sempre observar. Então, onde é que eu ia tirar, por exemplo, a informação de quanto que vale aquele bem, né, esse imobilizado, aqui, esse veículo? Uma nota fiscal, de um contrato que foi feito de compra e venda. Eu não posso, por exemplo, ter lá no contrato R$25 mil e vir aqui e registrar por 50 mil. Essa informação, ela não fecha. Né? E aí, lembra que tudo aquilo que a gente faz aqui, registrando no sentido contábil, na verdade, também uma prestação de contas para o fisco. Então, se eu registro por 50 mil para ter uma depreciação maior, eu vou depois ter que explicar essa diferença. Então, não existe uma metodologia que me permita fazer isso. Eu vou ter que sempre ter um documento, uma informação, que é aquela parte mais teórica que a gente estudou. Tá? Então, como no exercício, né, ficaria muita coisa para fazer, enfim, apresentar, a gente está seguindo essa linha de raciocínio. Sabemos que
Se foi registrado por 12, o valor de compra, então o débito e crédito precisam seguir o mesmo raciocínio. No caso do livro diário aqui para compra de mercadoria, a gente conseguiu, né, desvendar o mistério a partir do valor do CMV. Então, a partir desse pressuposto, se o meu CMV foi de R$9.000, eu estou imaginando que foi só uma compra e uma venda, né? Eu não tenho mais informação do que isso, então eu estou tentando resolver de acordo com o que foi possível aqui das informações, mas esse próprio CMV poderia ter sido diferente, separado, melhor dizendo, em 3 operações diferentes, né? Então, é importante também tomar esse cuidado. Efetivamente, aí outras informações vão ajudar, igual eu falei, um controle de estoque que a empresa tenha, né, um trabalho de gestão que ela já executa, ou algo nesse sentido. Então, é muito raro o caso que vocês vão ter de fato, ter que executar esse processo aqui. Mas quanto mais vocês treinarem ele, né, com os balanços, principalmente das empresas que vocês têm acesso, que são aquelas empresas maiores, que trabalham com contas diferentes, mais fácil vai ficar executar os exercícios de sala de aula, da atividade da profissão também, porque aí vocês vão criando essa mecânica. Poxa, então se o CMV foi de 9.000, eu posso partir do pressuposto de que houve uma compra, uma venda, né? O CMV só existe quando eu tenho compra e venda. Se eu tivesse feito só compra, eu teria saldo de estoque, por exemplo, e aí vai por algumas exclusões. Então aqui eu deixei registrado esse valor de 9.000 para a gente seguir só com uma operação, mas saibam isso também. Poderia ter sido 3 de 9.000, por exemplo. E essa parcela aí desses R$3.000 fossem, sei lá, 3 parcelas de 1.500 do fornecedor a pagar, sempre 50%, ou uma delas foi, sei lá, 90% e 10% à vista. Então, existem muitas variáveis, beleza? Então, é só realmente para a gente simplificar e conseguir fechar o raciocínio. Mas aqui, 9.000 na compra, então eu sei que entrou para o meu estoque R$9.000 e o meu banco saiu, então, 4.500 pela linha de raciocínio que a gente ficou, porque o fornecedor, de fato, ficou com 4.500 a pagar. Então, eu pressupus aqui, assim como a gente fez no exercício anterior, que seria até 30 dias. Pode ser mais do que isso. Então, tem que tomar esse cuidado também. A informação, o fato dela estar dentro do passivo circulante, significa que poderia ter sido, esse pagamento, ele pode ter sido combinado até 31/11/2022. Concordam comigo? Porque ele está no passivo circulante, não quer dizer mês que vem, não quer dizer 30 dias. Quer dizer apenas que é curto prazo. E para nós, na contabilidade, curto prazo é aquilo que nós estudamos, até 12 meses depois da data da minha demonstração contábil. Então, seria até o ano que vem, né? 2022, no caso, 30, aqui está 31 e na verdade é 30, né? Novembro não tem 31 dias. Até 30 de novembro de 2022. Então, é importante também tomar esse cuidado. Se tivesse aqui fornecedores a pagar no passivo não circulante, vocês já saberiam que passa desse prazo. Seria pelo menos de 1º de dezembro de 2022 em diante. Né? E aí a gente conseguiria fazer uma linha de raciocínio de acordo. Bom, aí depois a gente vai ter aqui, naquele mesmo molde, a compra do imóvel, né, no valor de R$60.000. Tá? Então, a partir desse pressuposto, a gente, seguindo aquele modelinho lá básico, a gente fez a compra no valor de R$60.000, o imóvel está aqui. Mesmo raciocínio do veículo, é um imobilizado, então eu preciso tratá-lo dessa forma. E se eu não tenho nenhuma informação mais relevante, né, como uma nota explicativa dentro do balanço patrimonial, que justifique uma metodologia de depreciação diferente daquela que a gente está estudando, que é a chamada depreciação acumulada, eu vou partir do pressuposto de que, de fato, esse é o valor do bem e é ele que eu vou usar para calcular a minha depreciação depois. Tá? Então, às vezes, existem algumas situações que a gente muda a forma de cálculo da depreciação porque ela é mais justa. E aí tem vários tipos, tem várias formas, tem várias metodologias. Aqui a gente está usando a mais tradicional, que é a chamada de acumulado, ou seja, ela é fixa ao longo do tempo pelo número de parcelas que você calculou. Se ela é mensal, todos os meses, se ela é anual, todos os anos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Bem o que a gente conversou, né? Tá na mesma linha de raciocínio. Molezinha, professor. Tá, então chegamos aqui à parte da venda, que a gente pressupõe, eu coloquei dia 15 porque é o modelinho que a gente está seguindo, tá? Mas é o momento da venda, então se eu sei que não houve mais compra para ser registrada, eu posso partir para as receitas e despesas. Então essa seria a linha de raciocínio. De certa forma, lá no nosso livro diário a gente já fez a compra do estoque, parte à vista, parte a prazo, a gente já fez a compra do veículo e a compra do imóvel.
Não havendo mais nada, né, a ser identificado aqui, a gente vai partir para o fechamento, que é a receita, neste caso da venda, a baixa do estoque para zerar ele efetivamente e, finalmente, a apuração de resultado junto com a depreciação para a gente ver se esse lucro, de fato, é o que a gente vai encontrar. Ok? Então, no caso da venda, eu vou tirar essa informação de onde? De onde é que sai isso aqui se eu não tenho o histórico, o controle? Eu vou DRE. para mim, a DRE, muito bem. E aí, tomar esse cuidado, mais uma vez. Eu poderia, por exemplo, ter várias compras, várias vendas. O fato de ter aqui receita operacional bruta 20 mil, eu tenho que partir daquele pressuposto. Na contabilidade, eu uso regime de competência. O que significa isso? Regime de competência são todas as operações realizadas dentro de um determinado período, independente se foi caixa, se foi à vista ou se foi a prazo. Então, se eu tenho uma DRE que me indica 20 mil reais, esses 20 mil podem ter sido todos à vista, ou simplesmente uma de 15 e outra de 5 mil. Então, essa informação a gente não teria como saber. Aqui eu fiz só uma de novo pelo mesmo raciocínio, mas é para vocês se lembrarem disso. Então, tomar esse cuidado e observar. Tá? Porque aí parte-se do pressuposto de que pelo menos uma venda teria que ter ocorrido, já que houve receita dentro da nossa DRE. Então, é a mesma informação. Por isso, toda vez que vocês vêm para cá e fazem o registro desta venda, com esta fórmula, né, com o débito, banco, crédito, receita, de certa maneira, vocês já estão jogando essa informação para ser evidenciada depois lá na DRE. Claro que primeiro ela passa pelo livro razão, passa, inclusive, depois pela apuração do resultado, para ir lá na forma de lucro dentro do balanço e para ir também na forma de receita bruta dentro do DRE. Mas a informação se origina, né, vem justamente deste lançamento contábil aqui. Então, sempre que vocês virem uma DRE, vocês vão saber que esse débito e crédito, de alguma forma, ele tem que ter acontecido, né, seja uma operação ou mais. E no mesmo sentido, se o cliente me entrega o dinheiro, eu tenho que entregar alguma coisa para ele, um bem, um serviço, um produto, enfim, eu vou ter que dar uma baixa no estoque, eu vou ter que registrar a saída desse meu estoque e contabilizar uma coisa chamada CMV, que apesar do nome, eu já expliquei isso várias vezes, tem nome de custo da mercadoria vendida, mas na verdade é uma despesa. Qual que é a diferença? A despesa é aquilo que você gasta para executar uma receita. E o custo, na prática contábil, ele vai estar relacionado à produção de bens. Né? Normalmente, a produção de bens e serviços para a criação do que a gente chama depois de produto. Então, o produto é aquilo que você produz. Né? Ele é resultado justamente de um processo. Né? Eu compro uma mercadoria e melhoro ela, enfim, junto várias peças de uma coisa e faço um celular. Isto é um produto trabalhado, industrializado. E para efeitos de contabilidade lá na frente, vocês vão ver que faz diferença, né? A contabilidade do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do comércio e do ponto de vista também da prestação de serviço. Então, o CMV ele só existe porque eu tive venda de mercadoria, né? Ou seja, mercadoria vendida. E aí, como a gente identificou que a compra do estoque foi de 9 mil reais, eu não sei se teve mais ou menos operações, eu estou trabalhando naquele raciocínio. Se o CMV foi de 9 mil, então eu tive pelo menos uma compra de 9 mil. E aí, basta fazer o lançamento. Crédito e estoque, justamente para zerar o razonete do estoque. Né? Se aqui antes a gente chegou à conclusão de que compramos 9 mil reais, eu preciso dar a saída desses 9 mil reais em mercadoria. E a depreciação, né, como a gente viu, parte sempre do pressuposto do valor do bem, né, como a gente está raciocinando. Então, eu tenho aqui os 12 mil reais no caso do veículo e os 60 mil reais no caso do meu imóvel, né? E aí, a partir desse valor, eu encontrei essa depreciação de R$200 cada um. É interessante vocês observarem que, para fins de DRE, como só envolve receita e despesa, a gente sempre coloca só o saldo somado. Né? Então, pela DRE, eu não teria como saber. Mas com o valor do imóvel, com o valor do veículo, eu consigo, justamente pelo balanço, identificar que cada um deles são, né, esses R$200 aqui. Tá? Então, o cálculo da depreciação, como a gente já viu em outros raciocínios, e ele sempre, de certa forma, vai permanecer o mesmo, né? Aqui embaixo eu tinha colocado, eu acabei não mostrando para vocês, tá? Mas a ideia é que a gente siga essa tabelinha básica, né? Então, veículos, normalmente 5 anos, o imóvel, no caso aqui um edifício, 25 anos, e aí tem que tomar alguns cuidados de acordo com algumas características, mas a regra geral é essa. E aqui, como a gente está fazendo a contabilidade mensal,
a gente vai novamente executar aquele raciocínio. Se são 5 anos de vida útil, ele vai se desgastar ao longo de 5 anos, eu tenho então uma vida útil de 60 meses. No caso do imóvel, a mesma coisa. 25 anos vezes 12 meses, eu chego a 300 meses de vida útil. Né? Seria o tempo que ele duraria. Tá? Então, quer dizer que depois de 300 meses, o imóvel ele desaba e implode, né? Some do mapa? Não. O veículo ele para de ser usado? Também não. Aí existe o processo de reavaliação, né, contábil, justamente para identificação ou a baixa desse bem, caso ele não seja mais utilizável. E aí só tem que tomar o cuidado. A reavaliação segue alguns preceitos, a baixa segue outros preceitos, e tudo isso influencia o patrimônio de alguma forma. Tá? Então, inclusive com a possibilidade de ganho ou perda de capital, que para efeitos, né, de avaliação e registro são considerados como receita e despesa também. Né? Então, acabam, de certa forma, influenciando. Por exemplo, eu comprei o veículo por 12 mil, fiz a depreciação por 1 ano, e aí, de repente, apareceu alguém que quer comprar ele por 30 mil reais. Isso é valor de mercado, eu não tenho como controlar. E aí eu decido vender. Aquela pessoa está muito interessada nesse carro. Eu faço a venda, a diferença entre os 12 que eu paguei e efetivamente o quanto eu vendi é justamente um ganho de capital. Quando a gente realiza a venda de um imobilizado, ainda que usado, né, desgastado de certa forma já, e faz-se um registro desse ganho de capital. E o ganho, para efeitos de avaliação ali patrimonial, ele é também uma receita, tá? Então, ele vai ser registrado na apuração do resultado. Inclusive, Foi eu, professor. tributável. Pode falar, Matheus. Se o bem tiver depreciado, por exemplo, assim, ele está com valor atual na depreciação de 6 mil e eu vendo ele por 30. No caso, a diferença vai ser 36, de 30 até... Vou deduzir esses 6 mil ou vou ter que deduzir os 12 que eu comprei? Quanto vale o bem? 12 mil reais. Certo? Sim. Qual seria o valor contábil dele nessa... Aqui, deixa eu abrir o balanço. Nessa linha de raciocínio. Então, aqui, vamos seria pegar... Seria 11.800. Vamos pegar esse aqui. 12 mil seria 11.800. A diferença são as depreciações que a gente já lançou, beleza? Então, vamos imaginar que você vende por 30 mil. Você vai utilizar justamente esse valor contábil. Poder justamente... Para, no caso, ele dá o lucro de acordo com... o ganho de acordo com o balanço, né? A diferença de capital, exatamente. Porque para todos os efeitos, esse é o patrimônio da entidade. Né? Então, imagina que é a própria pessoa física também. O raciocínio é o mesmo. A única coisa que a gente não controla é o valor de mercado. Então, nesse caso aqui, foi vendido por 30 mil. Eu não vou registrar esses 30 mil como ganho. Eu registro apenas a diferença entre o bem que eu tenho, a depreciação dele, porque aí, efetivamente, o que a gente vai fazer? A gente vai dar baixa desses 12 mil reais e vai registrar esse ganho de capital. Então, haverá ele vai aumentar, no caso, no capital ou no, por exemplo, assim, eu vendi à vista. Eu posso jogar esse dinheiro no caixa ou eu tenho que aumentar o meu capital social? O capital social, não influencia. Tá? O que vai afetar aqui é o seu patrimônio líquido, porque isso, para efeitos de avaliação, digamos assim, de análise, ele vai vir aqui, ó. A gente não tem aqui, por exemplo, despesas operacionais. Tem, acho que um modelinho, eu não lembro se eu passei para vocês ou se foi em outra turma, mas a gente tem lá outras receitas dentro da DRE, como se fosse aqui embaixo, tá? Antes do resultado líquido. A gente tem vários tipos de receitas, né? Então, eu teria, por exemplo, uma receita com ganho de capital. E aí eu faria uma parte para o meu caixa, para o meu banco, né? O débito entrando dinheiro, crédito, ou seja, origem, receita com ganho de capital. Né, efetivamente, desse resultado e desse valor. Essa receita com ganho de capital, ela vai também entrar, no fim das contas, no processo de apuração do resultado, que é aquilo que a gente faz aqui no final, lembra? Então, ao invés de eu só no caso, ele vai constar lá depois no lucros acumulados, né? Efetivamente, ele vai para o meu lucro, e se ele vai para o meu lucro, ele vai aparecer de alguma forma dentro do meu patrimônio líquido. Mas não mexe o capital social. Só quando há alteração justamente do valor da ação, da quantidade de sócios ou algo que influencie o capital em essência. Tem o nome de ganho de capital, porque capital efetivamente aqui entende-se como bem de capital. O que significa isso? É uma nomenclatura bem antiga. E bem de capital é o conjunto normalmente de imobilizado que a gente tem, que a empresa compra
um bem de capital para criar capital. Então, por exemplo, para que ela compra o veículo? Ela compra para gerar receita de alguma forma. Para que ela compra uma estrutura física, um imóvel? Para que ela compra um computador? É um bem tangível, né? Ou seja, imobilizado, como a gente chama na contabilidade, e ele recebe esse nome de bem de capital porque ele é um bem que gera capital futuramente, não necessariamente pela sua venda, mas a proposta da essência dele, do fato dele existir no patrimônio, é a geração de alguma forma de capital. Né? O que hoje, na nossa parte teórica, a gente chama de benefício econômico, porque nem sempre é receita. Né? Pode vir de várias formas, então entende-se dessa forma, mas é uma nomenclatura já bem antiga que parte mais ou menos dessa linha de raciocínio. Então, como a gente viu, influenciaria o nosso lucro, eu daria baixa no meu veículo aqui, ele deixa de aparecer no meu ativo, né, ativo não circulante, mas ao mesmo tempo eu elevo, pelo menos naquele período, naquela competência, meu lucro para justamente registrar essa informação. A ideia do ganho e da perda, né, a perda seria a contrapartida, é que tem que tomar cuidado porque, como eu disse para vocês, ela é inclusive tributável, né? E aí depende do tipo de bem, depende das características para efeito de imposto de renda e outras circunstâncias, inclusive para a pessoa jurídica. Então tem que tomar uma observação assim nesse sentido. E aí, assim, seria uma situação bem rara, né? Porque efetivamente para a empresa ter uma oportunidade dessa, como a gente calculou aqui, chegar a ter um ganho aqui de 18.200 num único veículo, tem que ser um carro muito bem conservado, né? Enfim, seria muito difícil ela ter comprado por tão pouco e conseguir depois de muito tempo, ou de um ano, de um mês, vender por mais caro. Salvo se isso é o próprio estoque da empresa, tá? Pode falar. Professor, outra dúvida. Eu tenho, por exemplo, a depreciação acumulada. Aqui. Ok. Aí eu vou lá e vendo o meu veículo pelo valor contábil, 11.800. Essa depreciação acumulada, ela continua constando no meu balanço ou automaticamente depois que eu vendo ela sai daí? Ela sai também. Você vai ter que registrar como se fosse uma baixa da depreciação. Você vai fazer o inverso. Você sempre acredita a depreciação acumulada, né? Sim. Você vai debitar ela. E acreditar o quê? Aí depende. Você está falando, por exemplo, do veículo? Sim. Poderia fazer a contrapartida dele. Aí eu vou jogar ele no veículo? Também. Sim, mas só que aí no caso eu vou vender o veículo. Sim, mas se eu for. Pode falar. Ah, não, entendi. Daí no caso ele vai perder o valor ali e ela não vai ser mais depreciação acumulada. No caso ele vai estar no ativo valendo 11.800. E depois, primeiro você vai atualizar esse valor do veículo. Então pensa assim, você vai debitar a depreciação acumulada do veículo e vai creditar o valor dele, correto? Sim. E depois você vai dar baixa nesse veículo. Antes você debitou na compra o veículo, agora você vai creditar ele pelo valor atualizado, depreciado, vamos dizer assim. De 11.800. Isso, exatamente. Entendido. Obrigado. Tá, então onde é que eu estava aqui? Aqui. Então, aí o cálculo acho que também não tem muito segredo, né? Vocês já estão se acostumando aos pouquinhos. Não sei se vocês estão fazendo lá em geral ou em outra matéria, mas vocês vão praticar bastante, tá? Eu estou simplificando o raciocínio aqui porque, de fato, vocês vão ter bastante tempo para ver as outras formas, depreciação acumulada de máquinas, as outras metodologias, o cálculo com trabalho de percentuais, por exemplo. Mas a essência do raciocínio é sempre essa. Na verdade, não muda, o que muda é a metodologia, mas o valor acaba sendo, de certa forma, o mesmo. E se você trabalhar por cálculo de horas, aí, né, a chamada depreciação acelerada, que é muito comum para máquinas, ela é interessante em alguns casos, né? Então, às vezes, o valor, o saldo aqui, ele pode ser modificado. Mas se forem bens mais comuns, como a gente tem aqui o veículo imóvel, os outros equipamentos, tipo uma mesa, o computador, são coisas bem comuns, né, que hoje as empresas praticamente não conseguem viver sem, de certa forma, vai ser sempre esse raciocínio, trabalhando com os valores diretos ou com os percentuais, que aqui o que a gente faz, né, para quem já observou, é uma regrinha de 3, né, então se 12 mil é igual ao valor total, eu quero saber, o meu X aqui no caso é apenas um mês, então se 12 é igual a 60, o meu X tem que ser um único mês, né, então aí a partir desse raciocínio, faz aquele cruzamentozinho de regra de 3, vocês vão ver que funciona. Tá. Então, aí depois de lançada a depreciação,
né? Acumulou-se aqui, lancei a minha despesa no valor cheio, que é justamente o que está na minha DRE. E aí, a partir desse raciocínio, faço o fechamento do mês para justamente apurar, né, o que foi de receita, o que foi de despesa e chegar a uma conclusão para ver se aquele meu lucro ele está ou não está de acordo com o que foi apurado pelo balanço e com a própria DRE, já que a gente tem um modelinho ali. Então, debitei receita, creditei a RE, debitei a RE e creditei as despesas. Para que a gente faz esse processo? Para zerar a conta de receita e para zerar as contas de despesa. Então, isso no livro Razão fica mais claro. E aí, no fim das contas, eu chego a esse raciocínio. Deixa eu ver qual é esse aqui. Então, receita menos despesa, né, 20 mil menos 9 mil do estoque, menos 400 da depreciação. Tem que dar os meus 10.600. Então, aqui está batendo, está certinho, está ok. Tá? Então, quem que eu considero sempre? Meu CMV, minha despesa com depreciação, eventuais despesas financeiras, outras despesas que foram registradas, né, como, por exemplo, as despesas fixas que a gente tem, que vocês estão trabalhando, vocês comentaram comigo. Né? Então, eu vou sempre trabalhar. E o detalhe é que, assim, ó, despesa, eu sempre vou debitar ela, inicialmente, né, e creditar uma contrapartida. Essa contrapartida, ela vai ser do ativo, que é o caso da depreciação, mas a maioria das despesas que a gente tem também são contas a pagar. Essa aqui, ela é uma exceção à regra, mas normalmente, se eu estou lançando lá, por exemplo, o meu aluguel, eu vou ter uma despesa com aluguel, débito, para aumentar essa despesa pela natureza da conta, e crédito, é o compromisso que eu assumi. Qual que é a origem daquela despesa? É o contrato de aluguel, e o contrato de aluguel fala que eu tenho que pagar o aluguel até dia 10 do mês que vem. Então, passivo circulante, aluguel a pagar. Crédito, aluguel a pagar, que depois vai aparecer lá no meu balanço patrimonial. Eu só não posso esquecer de registrar essas despesas e receitas, senão depois a conta não fecha. Aí tem o livro Razão, que eu deixei aqui em branco para a gente poder fazer o raciocínio, mas como vocês já conhecem e viram, é bem simples. Então, o primeiro lançamento, 200 mil do nosso capital social, pressupondo, mais uma vez, que não houve alteração, que ele foi todo integralizado, que é a informação que a gente tem. Vamos então ao nosso banco. Quais são os lançamentos que a gente tem com o banco? O próprio capital social, a compra do veículo e a compra de mercadoria e do imóvel. Depois, a receita. Então, o primeiro lançamento, de fato, foi a integralização do capital social. Eu tenho 200 mil reais. Depois, a gente fez uma compra de um veículo, 12 mil reais. Depois, a gente fez uma compra de mercadoria, 9 mil reais. Depois, a gente fez uma compra de imobilizado imóvel, 60 mil reais. E aqui, deixa eu só confirmar o lançamento 5, efeito de lançamento, 20 mil de receita. Então, pelo razonete, a gente já consegue identificar se esse valor também vai ou não vai bater. 12 mais 9 mais 60, eu tive uma saída no meu banco especificamente, né, que é o lado direito, o lado credor, de 80 mil. Desculpa, aqui é 4.500. De novo. Por que, né, 4.500? Porque efetivamente a gente vai ter fornecedores pagar. 80 mil. 4,5 vai dar 76.500. Todo mundo acompanhando aí? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Tranquilo, professor. Vai para baixo para ficar na mesma linha. Um minutinho que travou aqui. E aqui a gente vai ter 220 mil. Esse raciocínio aqui todo mundo consegue fazer, tá? Conseguiram pegar bem essa parte? Sim, professor. Tá. Então, essa de fato vai ser a parte mais importante de toda a carreira acadêmica de vocês, tá? Uma vez que não há dúvida sobre o que debitar, o que creditar, o processo em si ele é sempre o mesmo, ele continua o mesmo raciocínio. Então, aí bastaria a gente fazer um fechamento, 220 mil, menos 76.500. Tem que fechar com o valor que a gente chegou, que são os 143. Normalmente, o que eu aprendi
Em relação a fechamento de balanço e a própria DRE, são dois grandes elementos que costumam dar problema. O próprio patrimônio líquido, que é o caso do lucro, porque não foi apurado corretamente. Então, imagina o seguinte, você está no dia da sua prova, está lá treinando, fazendo, ou está trabalhando com isso já. O balanço não está fechando, porque algum débito e crédito está lançado errado. Normalmente, em sistemas, isso já é, de certa forma, parametrizado, configurado, e acaba sendo mais fácil. Mas vocês vão fazer uma faculdade inteira na mão. Na maior parte das disciplinas, a gente faz isso no caderno, faz isso no Excel, enfim, né? Às vezes usa um sistema aqui e ali, mas se não tiver um sistema, inclusive a contabilidade você pode fazer ela toda à mão, né? E é partido desses pressupostos. Então, o lucro normalmente é o grande problema. Por quê? Porque a receita foi lançada errada, porque não foi contabilizado corretamente, ou a despesa, de alguma forma, não está fechando ali o raciocínio. E a outra grande conta, que geralmente dá mais trabalho, né, que normalmente acaba causando essa informação para o balanço ele não ficar com os saldos totais, o fechamento que eu me refiro a esse aqui, né, total do ativo igual a total do passivo, é a própria conta bancária. Porque esquece de um lançamento, igual aqui, se eu tivesse deixado os 9 mil, já não ia dar 143. Aí eu jogo lá um valor para o balanço, meu ativo já não fecha igual ao passivo. E aí esses valores, se eu não observar. Então, quando vocês tiverem sempre uma dificuldade, não está fechando o balanço, primeira coisa, volta no razonete do banco e refaz. Se for o caso, apaga tudo, começa tudo de novo, volta para o livro razão e pega só os lançamentos do banco. Pronto, chegou a esse valor, vê lá se agora fecha. Não fechou, vai para o lucro. Porque provavelmente esse lucro ele está apurado de alguma forma diferente, ou esqueceu uma despesa, não colocou a despesa com depreciação, ou outro tipo de despesa que seja. E aí, efetivamente, acaba causando alguma confusão, ou enfim, alguma diferença. Bom, aqui então nós fizemos a compra do estoque, acho que foi o lançamento 3, salvo engano meu, né? Foi de R$9 mil. Lembrando que o estoque eu preciso registrar ele efetivamente pelo seu valor de aquisição, né? Eu tive uma saída lá no lançamento 6, deixa eu confirmar se é esse aqui mesmo. Crédito estoque, R$9 mil. E aí, saldo final, zerado. O imóvel e o veículo, aqui inclusive está 60, tem que estar 12. Eu fiz a compra do veículo lá, lançamento 2, R$12 mil. Não tenho baixa e movimentação, só tenho um veículo, lançamento 4, né? R$60 mil. Os saldos finais são os próprios valores dos razonetes. A depreciação a gente também já calculou, lançamento 7, né? Então eu vou ter um crédito na depreciação acumulada. Aqui no caso é o mesmo valor, R$200 mil para um, R$200 para um, R$200 para outro. Como ela se acumula, eu preciso apurar o saldo final, porque aí eu vou juntando mês a mês, acumulando este valor. E a minha depreciação, no sentido de despesa, tem que ser sempre a soma das duas. Se eu tenho 3, 4, 5, né, sempre a soma de todas elas. Até esse momento, esse saldo aqui está errado, né? Eu deveria ter um saldo de 400. Vou deixar zerado porque a gente vai fazer o encerramento dessa conta logo a seguir. O CMV que eu não lancei e a receita que eu não lancei, a receita foi o lançamento 5, né? Tá aqui com o banco. Lançamento 5, R$20 mil. E o meu CMV, lançamento 6, R$9 mil. É sempre o lançamento de baixa do estoque, né? Então, vou olhar o razonete do estoque. Em cima, ó, tem que observar. Esse é o crédito, esse é o débito. Então, quer dizer que eu estou na linha de raciocínio correta. Eu sei que normalmente vocês vêm um por um, né? Eu não sei se vocês preferem vir aqui olhar e faz todos os lançamentos lá, enfim, mas conforme a gente vai acostumando. Então, lançamento 8, encerramento da receita e apuração de resultado. 8, 20 mil. Vou pegar esses 20 mil aqui, debitando para zerar, então agora eu sei que está correto. E vou creditar os mesmos 8 na minha apuração do resultado. O inverso também é válido. Vou debitar a minha apuração de resultado no valor de 9 mil, que é o meu CMV, e creditar o razonete do próprio CMV, 9 mil. Então, até aqui, deixa eu só ver se está junto. Tá. Lançamento 9 também, despesa com depreciação. 9, 200, R$400, né? 200 de cada.
e, ao mesmo tempo, creditando R$ 400. E aí, saldo final, 20 menos 9.400, do maior para o menor, na dúvida, sempre em qualquer razonete, tá? O que é muito comum também acontecer aos razonetes quando a gente faz, por exemplo, aqui, isso é um razonete de balanço patrimonial, então ele não pode, por exemplo, ter saldo, se você está fazendo à mão, dessa forma. Ele não pode ficar no meio porque você não sabe qual dos dois lados que é. Tem que observar a natureza da conta. Essa conta, ela pertence ao meu ativo, concordo? Depreciação acumulada do veículo. Mas ela tem uma natureza contrária ao ativo. Ela está aqui justamente para diminuir. Então, natureza do ativo, devedora. Se ela é o contrário, natureza da conta depreciação acumulada, credora. Então, ele tem que ter o saldo final no lado credor do razonete, diferentemente do próprio veículo. O veículo faz parte de quem? Do meu ativo, natureza devedora. Então, o saldo tem que estar do lado devedor. E o mesmo para qualquer uma das contas. Saldo do estoque, zerado. Posso colocar no meio? Não. Quem fica com saldo no meio, digamos assim, né, com saldo final zerado, em regra, também nem deveria, né? O certo seria fazer isso aqui, ó. Despesa, natureza, devedora. Despesa com mercadoria vendida, custo da mercadoria vendida, natureza, devedora. Receita, natureza, credora. Então, esse saldo deveria ficar aqui. Tá dando para entender o raciocínio? Então, sempre tomar esse cuidado, observar isso aí para não ter essas dificuldades, né? E saldo final da apuração do resultado aqui vai ser os nossos 10.600. E aí, efetivamente, né, eu preciso zerar esse valor, se eu já identifiquei, e eu vou pegar esses 10.600 zerando essa conta, creditando como é positivo o meu lucro, se fosse prejuízo era o contrário, e efetivamente pegar ao meu saldo final zerado, tá? Ok aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. E o que sobraria depois disso? Não, ele fica lá, esses 400, depois ele é zerado, né? Esses aqui? Da despesa com a depreciação. Isso, tá aqui, ó. E a depreciação acumulada é que vai lá no balanço. Isso, exatamente. Aqui, ativo, né? No caso, ativo não circulante, dentro do imobilizado, preferencialmente sempre junto da continha que ela representa, né? Então, sempre vai ter que colocar ela associada. Às vezes... Aí no caso, ela é um débito, né, de despesa com depreciação, e aí o outro é o crédito, né? Isso, exatamente. O crédito em si, ele está aqui. Crédito, depreciação acumulada do veículo. O débito, ele está embutido aqui dentro, ó. Por quê? Porque, na verdade, eu tive uma receita de 20 menos o CMV menos os próprios 400. Então, ele está aqui também, só que ele já foi feito a sua função, né? Ele já deduziu aquilo que ele tinha que deduzir da minha receita. Então, ele aparece como se fosse de uma forma líquida. Por isso, o uso dessa expressão de lucro líquido quando a gente apura a nossa DRE, né? Ou o resultado líquido. Ok? Não pode esquecer e justamente observar que a acumulada, ela segue a linha de raciocínio igual você falou. Ela sempre vai vir diminuindo o nosso ativo por conta da sua natureza. Ela é uma contrapartida, né? E por que ela é sempre credora? Justamente por causa dessa ideia. Qual é a origem, qual é o crédito da minha despesa com depreciação do veículo? Ou qual é a origem da minha despesa com depreciação do imóvel? É assim que o seu cérebro tem que pensar. Ou seja, quando eu falo qual é a origem, eu quero dizer qual é o crédito. E aí, nada mais, nada menos do que esse próprio lançamento aqui. Tá? Então, qual é o crédito da minha despesa, do meu débito com despesa com depreciação? É que aqui eu fiz tudo junto, né? Mas também dá para fazer separado. Um débito, um crédito, um débito, um crédito. Então, aqui seria despesa com depreciação do veículo. E aí, aqui eu colocaria os R$ 200. Depois, aqui embaixo, outro débito e crédito, despesa com depreciação do imóvel.
É a mesma coisa, né? 2 débitos, 2 créditos, ou só um, como a gente costuma fazer. Eu acho mais fácil fazer um só, porque daí já soma, já mantém mais controle, inclusive na hora de zerar aqui a continha, né? De fazer esse raciocínio. Aqui puxou 200 porque ele está puxando aqui de cima, tá? Mas é essa a ideia, esse raciocínio. Vou voltar aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu esqueço que eu mexi e fica lá errado. Então, aqui no balanço, fechamos a linha de raciocínio e chegamos àquele mesmo balanço. Fornecedores a pagar, acho que eu não fiz o razão dos fornecedores, né? Eu fiz, só não coloquei o saldo. Como saldo final. Então, descobrimos algumas informações de acordo com as operações que a gente imaginou que seriam passíveis ali de terem ocorrido. E olha só, tudo fechou certinho. Dependendo do grau de dificuldade aí que a gente tenha, esse é o momento. Assim como naquela aula que eu falei para vocês sobre os atos e fatos, né, que eu sempre vi assim, inclusive isso para mim, pessoalmente, também foi uma grande dificuldade no começo da minha jornada acadêmica ali, estudando contabilidade. Às vezes eu não conseguia interpretar essas informações tão corretamente, principalmente por estar fora da área, por não ter tanto convívio. E aí eu percebi assim que se eu fizesse, igual a gente treinou lá, por exemplo, um débito e um crédito, e aí eu monto um balanço, monto razão, monto balanço, dá mais trabalho? Dá. Só que aí eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo. Se chegar um ponto onde eu consigo olhar para um balanço, que é o que vocês fizeram hoje, e falar assim, opa, eu sei que tem capital social e esse é o débito e crédito disso. Eu sei que tem banco, e aí a partir dessa linha de raciocínio eu vou jogando uma coisa atrás da outra. E aí chega uma hora que vocês vão olhar um balanço patrimonial, seja ele gigante, com muitas contas ou com poucas, e vão fazer uma interpretação. Né? Inclusive para justamente trabalhar com isso, para usufruir desse conhecimento. Porque daí existe um grande segredo. Além desta etapa, lá na frente, depois que vocês dominarem bem custos, a própria ideia de gestão, né, a aplicabilidade desses conceitos na prática contábil, a gente chega à essência do trabalho do contador hoje, que é justamente gerar informações e auxiliar esse processo de tomada de decisão. Né? Então, que é a aula teórica que eu falei para vocês que a gente não teve na passada. Que aí eu ia explicar lá toda aquela linha de raciocínio, o porquê de hoje, por exemplo, a estrutura conceitual falar que a função da demonstração contábil é ajudar na tomada de decisão. É para isso. Porque daí isso aqui é o que você apresenta para o seu cliente. Só que isso por si só, se a pessoa não teve 4 anos de faculdade trabalhando com isso aqui, estudando isso aqui, treinando todo dia, vai ler o quê? A pessoa não vai nem saber o que é o ativo e o passivo. Tem um monte de coisa para cuidar numa empresa. Você vai chegar para um gestor como contador dela e vai apresentar isso aqui e falar, seu balanço patrimonial. Né? Não funciona. Então, a ideia é que, de fato, olha, chega para o seu cliente, para aquela pessoa que você está apresentando e representando naquele momento, e seja capaz de falar, bom, isso aqui é o seu capital social, esse dinheiro ele passou pelo banco, ele se transformou em veículo, ele se transformou em estoque, depois ele virou receita, mas para obter receita você teve uma despesa, que é o nosso CMV. O fato de você manter um veículo aí funcionando, ele tem um desgaste, a gente registra isso também. E tudo isso vai auxiliando o processo. Aí, por exemplo, o empresário ou a empresária vai olhar e falar assim, tá, então todos os meses o meu veículo ele se desgasta mais ou menos R$200. Então quer dizer que se eu poupar esses R$200 do meu lucro, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tirou do lucro, eu vou guardar isso aqui na minha caixinha de sapato embaixo da cama. Porque daí, quando chegar os meus 60 meses de vida útil do veículo, ele vai estar desgastado, mais ou menos, eu vou dar baixa nele e vou comprar um novo de 12 mil. Assim, eu nunca perco patrimônio, que é a essência, por exemplo, aqui da depreciação. O mesmo mecanismo funciona quando você entende a essência do passivo ali, que é o trabalhar com o dinheiro dos outros. Vejam, a gente fez 20 mil em cima de 4.500 e não de 9. Mas para efeitos de avaliação e registro, a gente contabilizou os 9 mil por conta do princípio da competência. Então, para efeito de caixa, a informação é muito diferente. Então, a gente está usando 4.500 de um fornecedor que provavelmente nós vamos pagar daqui 30 dias. E aí, eu recebi os 20 mil esse mês, eu não posso esquecer que mês que vem eu tenho essa conta para quitar. Então, efetivamente, por isso que a gente já lançou os 9 mil ali. E daí eu faço esse raciocínio. Agora, se eu for no banco, olha só, não é a mesma coisa. Lucro e saldo bancário são coisas completamente diferentes. Porque aqui eu estou entendendo tudo que entrou e que saiu da minha conta bancária. Aí o cara vai olhar lá e vai falar assim, mas eu tenho 140 mil de dinheiro ainda para gastar.
né? Entrou tanto, entrou 220 mil aqui nesse mês. Então, efetivamente, tem que tomar esses cuidados, tem que observar essa diferença. Aqui a gente só registrou os 4.500 e assim, né, sucessivamente. Tem várias coisas que a gente vai aprendendo a analisar. E a DRE eu acho que também não tem muito segredo para vocês, né? Deu para entender bem o raciocínio, olha só, receita menos despesas, é sempre essa pegada. E aí, uma vez que você dominou esse contexto de forma geral, você vai sempre chegar a um resultado líquido. E aí observar, né? DRE do mês nem sempre é igual a lucro acumulado. Por quê? Porque o lucro se acumula. DRE é só aquele mês ou só aquele ano. Né? Então, são coisas diferentes. Às vezes eu tenho lucro de 2020 mais 2021 e vou fazer o de 2022. O balanço vai ter uma informação. A DRE do ano de 2022 vai ser só aquele ano. Então, tem que saber essa dinâmica, tem que ser capaz de explicar todo esse processo. E é claro, tudo isso, essa capacidade de explicação, ela vai ser originada por vocês justamente pelo domínio da teoria, tá? Que é esse o grande fundamento dessa disciplina. Então, quanto mais teoria da contabilidade vocês absorverem, lerem as normas, estudarem, né, tudo que é necessário, esses processos, e memorizarem isso aplicando no dia a dia, melhor vocês serão no sentido de capacidade de transmitir esse conhecimento para aquele que vai depender dessa informação depois. Né? Aí é a grande diferença entre o contador que senta lá para lançar nota fiscal e o contador que de fato faz consultoria, né? Que consegue de fato ganhar dinheiro com essa profissão. Porque a maioria, infelizmente, não rompe essa barreira, não ultrapassa esse desafio e se limita a fazer o movimento fiscal para apuração de tributo. Então, vai de vocês aí a carreira que vocês, né, a forma como vocês acharem mais adequada. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ok, beleza. O que vocês acharam da aula de hoje? Melhor assim do que a teoria? Então tá. Eu achei melhor, professor. É assim, força mais, né, a gente a pensar, né, de onde que vem os resultados e tal. É interessante, porque a gente já está acostumado sempre a estar fazendo o débito e o crédito, e aí o livro, aí os razonetes, e daí a gente nunca parava realmente para analisar o balanço. Na verdade, a gente não analisava o balanço, só fazia e pronto, né? Pegava os valores, jogava lá e... Exato. E tem que ir melhorando, né? Tem que ir treinando esses desafios a ponto de trazer esse conhecimento para uma utilidade, porque senão depois não vai tentar ter. fazer, voltar ele para trás, né? Tentar olhar de trás para frente e ver, nossa, foi, né? Porque a gente sempre faz no automático, né? Vai pegando, aí faz o razonete, depois faz as apuração, aí pega lá e faz a DRE, aí já fica meio que faz o balancete, já entendeu? Muitas vezes o valor do balanço é já o que às vezes, muitas vezes dá, né? O que deu lá no balancete. Então a gente já vai sempre fazendo assim, já no automático, nem... Eu gosto de comparar essa ideia com os profissionais de saúde, né? De você ir, por exemplo, para uma consulta médica. Né? Você nunca quer pegar um genérico. Você não quer ir ser atendido lá e ter uma resposta genérica. Né? Como, imagina um contador explicando assim, olha, seu ativo é o conjunto de bens e direitos. Ok. Né? O que isso significa? É o mesmo de você ter um diagnóstico, porque o uso dessa expressão, porque de fato é o que a gente acaba fazendo na prática. Aí depende justamente da capacidade de, sei lá, vender isso, de trabalhar isso de uma forma mais útil, né? Porque se for só ficar na linguagem contábil, também aí convenhamos, é igual o juridiquês, sei lá, o medicinês, aí não faz sentido. Agora, a gente tem que trazer isso para uma utilidade do dia a dia, para que aquela pessoa, seja qual for o nível de instrução que ela tem, que ela saiba reconhecer aquilo dentro da empresa dela, que quando você fala ali de bens imobilizados, ela saiba o quanto que ela tem de suor ali para ter comprado aquele veículo para colocar ele à disposição da empresa, o quanto que ela rala para poder organizar o estoque, para daí conseguir fazer uma venda bem feita, para treinar a equipe, para justamente fazer as coisas acontecerem. Né? E às vezes a gente fica num meio termo que associa muito essa profissão a uma parte mais de exatas.
E nunca é, né? Não foi assim, não é assim, e provavelmente no futuro esse aspecto consultor de interpretação e análise e auxílio na tomada de decisão só vai aumentar ainda mais, né? Já vem aumentando nos últimos anos pela internet, mas pelo avanço na informação, mas agora, principalmente nesse momento onde é mais delicada a finança da empresa, pandemia, crise, etc., isso é recorrente. E sempre a gente vai estar lá com essa profissão, com essa carteira, com esse registro, com esse conhecimento, a ponto de ter que tirar uma dúvida, esclarecer. Nunca vamos saber tudo, mas quanto mais vocês se desafiarem, mais vocês vão adquirir aí conhecimento e mais preparados estarão, né, para o mercado de trabalho. Bom, vamos encerrar então, que eu imagino que vocês estão cansados já de me ouvir falar aí por 1 hora e pouquinho. Obrigado pela participação hoje, tá? Fiquei muito feliz que vocês vieram. Espero ter atendido as expectativas. Para a próxima aula, eu gostaria que daí vocês dessem uma olhada no SIGA, que eu vou passar um exercício. Para quem não fez a prova, se não conseguir entregar ainda hoje, entre em contato comigo, explica lá o motivo, justifica para eu saber que você ainda está interessado em fazer, e aí a gente conversa, combina, enfim, tá? Mas o prazo, de fato, é hoje, então eu vi lá que tinha poucas avaliações, não sei se a galera está fazendo, por isso que não veio aqui na aula hoje, mas qualquer coisa é sempre só conversar comigo que a gente vai negociando aí, organizando, tá? Quero que vocês continuem e mantenham esse ritmo aí. Afinal de contas, falta, sei lá, acho que 1 mês e 1 semana, né? 1 mês e pouquinho de aula. Então, agora, nesse momento, é mais interessante a participação e que vocês coloquem a mão na massa, né? Treinem bastante. Então, eu vou passar o exercício e na próxima aula que vai ser gravada, eu vou corrigir esse exercício, beleza? Que vai ser sexta-feira, né? Salvo engano, sexta-feira. Então, na medida do possível, tentem fazer. Se não, assistam a aula enquanto fazem, vão acompanhando lá aquele raciocínio. Vai ser igual hoje para a gente treinar essa mecânica, tá bom? Que dia que você vai postar? Hoje. Ah, tá. Entendi. Aí, a partir de amanhã, vocês tentem fazer. Se não, sexta-feira não é aula ao vivo, aí senta para dentro do possível, né, do horário de vocês aí, pelo menos alguns minutinhos para treinar o que a gente treinou hoje. Sem eu estar junto, né, eu quero dizer. Sem eu fazendo, vocês tentando. Bacana? Tranquilo, professor. Boa noite. Valeu. Aos que são de ética, então, vejo vocês daqui a pouquinho, né? A partir das 9 aí temos mais uma aula. Obrigadão por hoje. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.